Por que alguém criaria um alter ego? Meu nome é Igor Chaves, para você que não me conhece, sou seu treinador comportamental e é sobre esse assunto que iremos falar aqui hoje. Eu separei aqui alguns pontos, mas eu quero deixar algo bem claro aqui, que no final desse vídeo eu vou estar explicando se é todas as pessoas que podem, que conseguem manter e separar essa questão de alter ego ou não, tá? Primeiro ponto é em questão de acessar aspectos da personalidade. Como, por exemplo, se uma pessoa ela é mais tímida e ela sabe que tem algumas características nela, que é em questão de ser mais ousado, mais ousada, mais autoconfiante, então a pessoa ela cria um alter ego para acessar essas características que ela acredita que está mais reprimida nela, certo? E isso é uma maneira mais segura, digamos assim, de explorar possíveis identidades que aquela pessoa possa ter. O segundo ponto que eu separei aqui para vocês é em questão de separar papéis e contextos da vida, seja vida, geralmente é assim, vida profissional e vida pessoal. Artistas, professores, muitos empreendedores, atletas também, tá? Criam essa questão de alter ego para melhorar e ter um modo de performance também, seja em questão de foco, energia, estilo específico, tá? Essa separação vai ajudar essa pessoa a manter essa questão de equilíbrio. Eu não gosto de falar tanto equilíbrio assim, tá? Eu gosto de falar em questão de harmonia. Harmonia entre o pessoal e o profissional. O terceiro ponto é o aumento da confiança e o aumento da performance. Como, por exemplo, a Beyoncé, ela criou a Sasha Fierce, acredito que seja assim a pronúncia e tal. E também tem o Kobe Bryant, que criou o Black Mamba, né, para que esse alter ego melhore a performance dele quando ele estiver em quadra, que é um jogador de basquete, para quem não conhece ele. Tá? Infelizmente, ele não está mais entre nós, mas ele criou esse alter ego aí. Outra questão que é bom deixar bem claro nesse ponto de aumentar a confiança e a performance é que muitas pessoas usam o alter ego para entrar em um estado de flow, um estado de foco, um estado de retirar ou reduzir, na verdade, inseguranças e ativar um comportamento específico. Muito possivelmente é de confiança, de foco, de audácia. Geralmente as pessoas querem acessar esses estados emocionais quando criam um alter ego para aumentar essa performance que elas têm, dependendo do contexto onde ela esteja. Seja a pessoa ser um artista, um músico, seja a pessoa ser um atleta, um jogador, um lutador, um profissional também, tá? A próxima questão que eu quero falar aqui com você, o próximo ponto, é expressão artística e narrativa. Quando você vai ver alguns livros, é um alter ego. O autor ele pode criar um alter ego para desenvolver aquele livro, desenvolver aquele assunto, desenvolver aquele tema. Usa um pseudônimo para ter um outro estilo diferente, totalmente diferente do dele, tá? Um músico também pode atuar em temas diferentes, falar de coisas diferentes, como por exemplo a gente pode ver aí a Anitta, né? Expressões artísticas diferentes. Ela diz no pessoal dela que deseja coisas específicas, mas só que a performance dela profissional é totalmente diferente, tá? Não estou dizendo que é certo ou errado o que essas pessoas fizeram, mas eu estou dizendo aqui alguns motivos que geralmente as pessoas elas desenvolvem um alter ego. Próximo ponto, proteção emocional ou simbólica, tá? Aquela pessoa que quer manter uma parte dela mesma mais resguardada, mais privada, e ao mesmo tempo que ela expressa também de uma forma mais livre essa identidade alternativa. Essa identidade que ela criou, ela expõe essa identidade e ela guarda o pessoal para quem é pessoal. Isso também pode ser um dos motivos de uma pessoa criar um alter ego. Mas um dos motivos principais, que eu acredito que seja um dos principais, quiçá, o que está em primeiro lugar, é transformação e crescimento pessoal. Muitas vezes é usado como uma ferramenta, o alter ego é usado como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. Como eu já falei aqui, em questão de autoconfiança, em questão de ousadia, em questão de, talvez, no lado profissional também, querer bater uma meta. Então, é para a pessoa se desenvolver em alguma coisa. Desenvolver coragem, empatia por outras pessoas também, carisma. Então, isso vai fazer com que a pessoa, ao ela atuar, sim, como se fosse uma atriz, um ator, ao ela atuar nesse alter ego, nesse personagem, acaba desenvolvendo também questões comportamentais, emocionais, mentais, que se entrelaçam com aquela pessoa, com a identidade daquela pessoa. Então, se você quiser ser mais confiante, mais carismático, quiser ser mais disciplinado, muito se fala sobre criar um alter ego, desenvolver um alter ego e agir como se fosse um ator daquele personagem. E aquele personagem vai ajudar você a desenvolver um comportamento. Agora, só que essa é a parte que eu venho chegar aqui e dizer que não é toda pessoa que vai conseguir sustentar um alter ego. Qualquer pessoa pode criar um alter ego? Pode. Consegue criar um alter ego? Consegue, sim. Mas não é todo mundo que consegue lidar. Não é todo mundo que consegue pegar as dificuldades que aquele alter ego tem e gerenciar aquilo. E aqui eu também separei alguns pontos para vocês sobre essas dificuldades e o que é que a pessoa tem ao lidar quando cria um alter ego. As pessoas que lidam bem com o alter ego, elas geralmente
são pessoas que usam como ferramenta e não como uma segunda vida. Elas conseguem separar o que é o alter ego e o que é real. Elas conseguem também usar para melhorar o desempenho, melhorar a timidez, melhorar o medo, em questão do medo, em questão do foco, em questão da criatividade. Então, como eu falei aqui para vocês no último ponto, é uma questão de desenvolvimento pessoal e não uma questão de confusão pessoal, confusão mental, confusão da identidade. E tem uma autopercepção sobre o seu estado emocional de moderada a alta. Essa é uma pessoa que sabe desenvolver bem um alter ego. Agora, só que existem pessoas que não conseguem desenvolver bem um alter ego, que têm uma dificuldade. E essas pessoas são conhecidas como quem já tem uma fragilidade de uma construção da identidade própria. Ela não sabe quem ela é de verdade, ela não sabe quais são os princípios, os valores que ela tem de forma clara. Ela não é uma pessoa que se conhece e ela quer desenvolver outra pessoa bem entre aspas, e ela quer desenvolver outra pessoa, outra identidade, que muito possivelmente ela também não vai conhecer essa outra identidade. E aí vão ser duas identidades, uma que ela é e ela não sabe que é, que ela não se conhece, e outra que ela quer criar, que ela criou e que ela também não sabe quem é. Porque ela não sabe nem quem é ela mesma, quanto mais o alter ego. E aí fica nessa confusão. Fica nessa confusão mental. E confusão emocional também, tá? Isso pode atrapalhar até em questão de trabalho, relacionamento, em questão da saúde, seja saúde mental ou saúde física também, certo? Uma pessoa que cria um alter ego para escapar completamente da realidade é uma pessoa que não sabe lidar bem e tem dificuldades em controlar, em lidar com o alter ego. Pode criar, pode, consegue criar, consegue. Agora, lidar com isso é que é uma questão mais difícil. Eu sou uma das pessoas que eu consegui desenvolver um alter ego e gerencio ele muito bem, e ele me ajuda muito bem, e não tem essa confusão. Não tem essa confusão, tá? Igor, qual foi o alter ego que você criou? Ice. I-C-E. Quando você vai ver na tradução do que é, né? Do inglês para o português, se chama gelo. Mas por ser Igor Chaves, I-C, ficaria IC. Aí o que foi que eu decidi fazer? IC ficaria totalmente estranho para que eu falasse. Aí eu coloquei ICE e deixei a pronúncia do IC como ice. E aí significa gelo, que tem totalmente a ver com o meu alter ego também. Não é aquela questão de ser frio, de ser calculista, não, mas é uma questão de que ele é tão preciso, gerenciando as próprias emoções, o próprio desempenho, a questão física, a questão do atleta, né? Porque eu sou uma pessoa que eu corri faz muito tempo, durante muito tempo, e eu desenvolvi essa questão de eu preciso continuar, eu tenho que continuar, eu só paro quando eu quiser parar. Isso não vem de agora, que eu criei ele. Mas antes de criar esse alter ego, eu me conheci. Passei por volta de mais de 2 anos. Mais de 2 anos, seguramente mais de 2 anos, estudando o comportamento humano, me desenvolvendo, voltando-me para o desenvolvimento pessoal. E depois foi que me veio essa questão de vou criar o meu alter ego. E por que você fez isso? Porque eu estudei antes de criar ele. Peguei e disse assim, cara, tem alguns aspectos que eu quero acessar, tem alguns aspectos que eu quero separar, tem alguns aspectos que vai me ajudar bastante, então eu vou desenvolver ele, tá? Outra questão que pode ser apresentada como dificuldade para quem criou o alter ego, mas não sabe lidar bem com o alter ego, é não conseguir separar a fantasia do comportamento cotidiano. Sempre acha que está ali no mundo da imaginação, mas não se volta para o dia a dia, não se volta para a prática mesmo, não se volta para o que é real. E aí fica naquele mundo totalmente idealizado. E a pessoa ela não consegue voltar ou tem muita dificuldade de voltar. Outro ponto é que tem um histórico de dissociação forte. Embora isso seja raro, tá? Mas essa questão de dissociação, não saber bem o que é real, o que é imaginário, é uma pessoa que não gerencia bem a própria mente, os próprios pensamentos, sentimentos, emoções, e também, se uma pessoa não gerencia isso bem, não gerencia o seu próprio comportamento. Então, esse vídeo eu queria mostrar para vocês alguns motivos das pessoas criarem um alter ego. Se você se encaixa nesses pontos e já desenvolveu o seu alter ego, comenta aí, eu quero saber mais sobre isso também, questão de como foi para você. Se você pensa sobre criar um alter ego, eu quero saber também sobre isso. Me diz aí nos comentários, tá? E não se esquece, curte e se inscreve aí no canal para mais vídeos. Tamo junto e é nóis.